A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, verso 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Que palavra Tiago traz aos irmãos para que eles tenham paciência até a vinda do Senhor. E nós devemos ser da mesma forma pacientes. Tiago 5,8, ele repete: sede vós também pacientes. Portanto, uma das qualidades do cristão é ter paciência em meio à tribulação. Quero falar no dia de hoje, e não é só 15, mas há muito mais, 15 coisas que o cristão deve ser. A primeira está aqui, em Tiago: o cristão deve ser paciente. Mas vamos mais além. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13, lemos assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. O cristão tem que ser paciente e o cristão tem que ser sóbrio. Inteiramente, esperar inteiramente na graça que vos oferecer na revelação de Jesus Cristo. Então, o cristão deve ser paciente e o cristão deve ser sóbrio. Mas Pedro vai mais além. Mas como é santo, 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. E repete no verso 16, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. O cristão deve ser paciente, o cristão deve ser sóbrio, o cristão deve ser santo. Mas não para aí, há muito mais coisa que o cristão deve ser. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5 diz: semelhante vós, jovens, sede sujeito aos anciões. Então, ele manda aos jovens ser sujeito, mas olha só: sede todos sujeitos uns aos outros. Todo cristão tem que se sujeitar. Não importa a posição que você tenha, sempre tem alguém acima de você que requer sujeição. Então o cristão deve ser paciente, deve ser sóbrio, deve ser santo e deve ser sujeito. Que mais o cristão deve ser? Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Tiago 1, 22. Nós começamos com a Epístola de Tiago. Vamos lá em Tiago 1, 22. Diz assim: e sede cumpridores da palavra. O cristão tem que cumprir a palavra. Olha só, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tem muita gente que até ouve, mas não faz, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra. Então o cristão tem que ser paciente, tem que ser sóbrio, tem que ser santo, tem que ser sujeito, tem que ser cumpridor da palavra de Deus. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15. Olha mais o que o cristão deve ser. Colossenses 3,15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. O cristão deve ser agradecido. Agradeça, em tudo deve dar graças a Deus. Que haja gratidão no nosso coração. Efésios, capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Todos nós somos filhos de alguém e devemos ser obedientes aos nossos pais. E a obediência aos nossos pais implica também na obediência a Deus. Sede pacientes, sede sóbrios, sede santos, sede sujeitos, sede cumpridores, sede agradecidos, sede obedientes.
Se eu falar só desses 7, já era o suficiente. Mas vamos mais além. Olha só, sede paciente, sóbrio, santo, sujeito, cumpridor da palavra, agradecido, obediente. Vamos para Efésios, capítulo 4, verso 32. Antes, sede um para com os outros benignos. O cristão deve ser benigno, fazer o bem ao seu próximo. E antes, sede um para com os outros benignos e misericordiosos. O cristão tem que ser misericordioso para com as pessoas, principalmente com os irmãos. Benigno, misericordioso. Mais 2 coisas que o cristão deve ser. Vamos também, eu gosto muito desse verso, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. O apóstolo Paulo, depois de falar do maior capítulo da ressurreição, ele termina assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. O cristão tem que ser firme. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tem gente que até é firme, mas não é constante. Aparece um domingo, 2, 3, e depois desaparece. O cristão deve ser firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, o cristão tem que ser paciente, sóbrio, santo, sujeito, cumpridor da palavra, agradecido, obediente, benigno, misericordioso, firme e constante. Já vimos 11 coisas que o cristão deve ser. Vamos a mais 4. E há mais coisas que o cristão deve ser, mas vamos ficar somente com essas 15, que já é bastante se você conseguir fazer elas. Olha só, Romanos 12, 16. Sede unânimes. Unânimes quer dizer unidos, de um mesmo parecer, de um mesmo sentimento. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodais humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então o cristão tem que ser unânime. Romanos ainda 12, verso 11, lemos assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes, a que respete na tribulação, perseverai na oração. E ainda diz mais no verso 11, não sejais vagarosos ao cuidado, sede fervorosos no espírito. O cristão deve ser fervoroso no espírito. A pior coisa que tem é um cristão morno ou frio. Morno, Jesus diz que vomita. E frio, irmão, que coisa. Frio é só na geladeira mesmo. Sede fervorosos. O cristão tem que ter um fervor para servir ao Senhor. Efésios 5:1, e agora vai apertar um pouquinho mais que o cristão deve ser. Efésios capítulo 5, verso 1. Olha só que verso. Sede, pois, imitadores de Deus. O cristão deve imitar a Deus como filhos amados. E para apertar de vez, vamos às palavras de Jesus para Mateus capítulo 5, verso 48. E essa aqui é difícil. Olha só, Mateus 5, 40. Sede vós, pois, perfeitos. Sabe o que eu mais ouço? As pessoas dizem, pastor, eu não sou perfeito. Eu já sei disso há muito tempo. E você também sabe que você não é perfeito. Mas Jesus aperta e diz, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Muito bem, vamos ver se a gente consegue ser essas 15 coisas que o Senhor quer. Sede paciente, sede sóbrio, sede santo, sede sujeito, sede cumpridores, sede agradecidos, sede obedientes, sede benignos, sede misericordiosos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sede unânimes, sede fervorosos, sede imitadores de Deus e sede perfeitos. É bastante coisa, é só a graça de Deus para nos ajudar a ser essas 15 coisas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você e eu sejamos santos, humildes, pacientes, cumpridores, agradecidos, obedientes, benignos, misericordiosos, firmes, constantes, unânimes, fervorosos, imitar a Deus e, por último, perfeito. Deus te abençoe, acione o nosso canal no YouTube.
PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist, ali você vai encontrar mais 225 pastas com mais 6.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.